Você sabia que o Brasil perdeu mais de 10 bilhões de reais em fraudes no INSS nos últimos anos? Enquanto você espera meses por uma perícia ou conhece alguém que teve o benefício negado, tem gente usando documentos falsos, advogados e até servidores corruptos para ganhar aposentadorias que nunca deveriam existir. Mas quem está por trás disso tudo? E por que o governo não consegue impedir? O INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, é uma das instituições mais importantes do país. Ele representa a segurança de milhões de trabalhadores que contribuem mês a mês com a esperança de um dia poderem se aposentar com dignidade ou, em caso de emergência, contar com auxílios como o auxílio-doença, salário maternidade e pensões por morte. É uma engrenagem essencial para a proteção social no Brasil. Mas essa engrenagem está falhando. Nos últimos anos, o que deveria ser um sistema de amparo tem sido cada vez mais explorado por quadrilhas, atravessadores e até servidores públicos corruptos. Fraudes sofisticadas, muitas vezes invisíveis aos olhos da maioria, desviam recursos que deveriam ir para quem realmente precisa. E o mais grave, enquanto esses golpes se multiplicam, pessoas honestas enfrentam filas intermináveis, perícias demoradas e indeferimentos sem explicação. Neste vídeo, vamos abrir a caixa preta da Previdência. Investigar quem lucra com esse esquema bilionário, como essas fraudes operam de forma quase institucionalizada e, principalmente, quem está pagando, de verdade, essa conta. Você, contribuinte brasileiro, prepare-se para descobrir a face oculta do INSS, onde a burocracia vira a arma e a fraude, um negócio lucrativo. O INSS movimenta mais de 800 bilhões de reais por ano em pagamentos de aposentadorias, auxílios e pensões. É um dos maiores orçamentos da máquina pública, o que o torna um alvo natural para fraudes e esquemas criminosos. A própria dimensão do sistema cria brechas. São milhões de processos, milhares de servidores e uma fiscalização limitada. E é justamente nessa complexidade que criminosos encontram espaço para agir. Diversas operações da Polícia Federal vêm revelando o tamanho e a sofisticação desses esquemas. Na Operação Apate, nome inspirado na deusa grega do engano, foi descoberta uma quadrilha que criava falsos beneficiários com atestados médicos forjados, conseguindo liberar auxílios-doença de forma sistemática. Já na Operação Vícios, o buraco era ainda mais profundo. Servidores do próprio INSS estavam diretamente envolvidos, vendendo aposentadorias ilegais em troca de propina. E esses não são casos isolados. Um relatório da Controladoria Geral da União identificou que, em algumas regiões do país, mais de 20% dos benefícios revisados apresentaram sinais claros de irregularidade, ou seja, fraudes deliberadas. Isso significa que, para cada 5 benefícios analisados, pelo menos um era suspeito. O problema, portanto, não é pontual. É sistêmico e vem de dentro da própria estrutura. As fraudes no INSS não são fruto apenas da criatividade de golpistas comuns. Elas envolvem esquemas meticulosamente planejados, com participação de atravessadores, advogados, médicos coniventes e, em muitos casos, servidores públicos corruptos. É uma verdadeira indústria da fraude. Um dos métodos mais comuns é o uso de documentação falsa, laudos médicos, certidões de nascimento e até vínculos empregatícios simulados. Com isso, o fraudador dá entrada em um benefício como se fosse um trabalhador que contribuiu regularmente ou como alguém doente, incapacitado para o trabalho. Outro caminho é o uso de laranjas, pessoas vulneráveis que emprestam seus documentos em troca de uma pequena quantia, enquanto os verdadeiros beneficiários embolsam os valores mensais. Há também casos em que intermediários prometem agilizar a concessão de aposentadorias mediante o pagamento de uma taxa, quando na verdade estão comprando servidores públicos para burlar os sistemas de controle interno do INSS. O mais alarmante
é que, com a digitalização dos processos, algumas fraudes se tornaram ainda mais difíceis de detectar, pois os criminosos aprenderam a operar dentro das brechas do sistema eletrônico, onde o volume de requerimentos dificulta uma análise criteriosa de cada caso. Enquanto isso, o brasileiro honesto espera meses, às vezes anos, por um benefício legítimo. Enquanto criminosos enriquecem explorando brechas no sistema, o cidadão comum paga a conta, com juros. Cada fraude bem-sucedida significa menos recursos para quem realmente precisa. São milhões de pessoas que enfrentam um verdadeiro calvário para conseguir um benefício legítimo. Gente que depende de uma aposentadoria por invalidez para sobreviver, ou de um auxílio-doença para tratar uma enfermidade, e que, mesmo com todos os documentos corretos, sofre com perícias demoradas, negativas injustas e filas intermináveis. Esse desvio sistemático também corrói a confiança da população no sistema previdenciário. Afinal, por que contribuir todos os meses, durante décadas, se o benefício pode ser negado enquanto outros o recebem sem direito algum? Para o governo, o impacto vai além da moralidade. Ele é fiscal. Estima-se que fraudes no INSS custem bilhões aos cofres públicos anualmente, pressionando ainda mais as contas da União. Em tempos de déficit, cortes e reformas, isso significa menos investimentos em saúde, educação, infraestrutura e mais pressão sobre o orçamento. O que vemos não é apenas uma crise de corrupção, é uma crise de legitimidade que afeta diretamente a vida de quem trabalha duro, paga seus impostos e acredita, muitas vezes ingenuamente, que o sistema funciona para todos. O que está acontecendo no INSS não é um escândalo isolado, é um colapso silencioso. Um sistema que deveria proteger está sendo usado como fonte de lucro fácil por grupos organizados e servidores corruptos. Enquanto isso, o cidadão comum, aquele que acorda cedo, trabalha, contribui com o INSS durante décadas, sofre com a lentidão, a burocracia e a frustração. Mais do que combater fraudes, o Brasil precisa de transparência, fiscalização eficaz e uma reforma administrativa que responsabilize quem desvia o dinheiro público. Porque hoje, quem paga a conta é justamente quem mais precisa do sistema. O trabalhador honesto, o idoso sem renda, o doente sem condições de trabalhar. Ignorar esse problema é deixar que a injustiça continue crescendo dentro de uma instituição que deveria ser símbolo de segurança. É preciso encarar a realidade. Enquanto não houver uma mudança profunda na cultura institucional e nas estruturas de controle, o INSS continuará sendo terra fértil para fraudes e um campo minado para quem depende dele de verdade. Se você chegou até aqui, é porque se importa com o futuro do nosso país. Então não deixe essa investigação morrer no esquecimento. Compartilhe este vídeo, comente o que você acha que precisa mudar no INSS e ajude a espalhar esse alerta. E se você quer continuar entendendo como a economia, a política e os bastidores do poder afetam a sua vida, se inscreva no canal Econocar. Aqui a gente mostra o que os outros não querem que você veja. Até a próxima.